Vamos lá, pessoal! Então, seguindo aqui com a nossa aula sobre ângulos, eu vou falar um pouquinho sobre posições entre retas. Tá? Então, duas retas podem ser, no plano, concorrentes ou paralelas. Tá? Concorrentes são quando duas retas têm um ponto em comum, quando elas se cruzam, se interceptam, se cortam, certo? Ou paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum. Então, paralelas, duas retas vão estar uma ao lado da outra, vão seguir sem se encontrar para sempre. A distância entre elas vai ser sempre a mesma, não vai diminuir de forma que elas se encontrariam. Então, elas nunca se encontram. No caso das retas concorrentes, a gente pode subdividir essa classificação. Posso falar em retas perpendiculares ou oblíquas também. Tá? Perpendiculares, quando elas formam 90 graus entre si, certo? Então aqui vão formar quatro ângulos de 90 graus, que é, por exemplo, parede e chão, né? Como eu gosto de falar. E elas podem ser oblíquas quando elas não formarem ângulos retos. Então vai formar aqui um ângulo de 20, 30, 45, 79, 127, qualquer outro número que não 90 graus. Tá? Então, reta paralela ou concorrente. Sendo concorrente, vai poder ser perpendicular ou oblíqua. Beleza? Bom, dadas duas retas também, é importante saber o que é uma reta transversal. Tá? Uma reta transversal é uma terceira reta que cruza as duas retas originais, certo? Então aqui a gente tem essas duas retas em branco, certo? Aqui é de baixo e a de cima, e elas são interceptadas por essa aqui, que está mais na vertical, certo? Então essa aqui é a minha reta transversal. Ela vai cortar as minhas duas retas de forma que eu vou obter 8 ângulos. A, B, C, D, E, F, G e H, certo? E o que é interessante de notar é que se as minhas duas retas originais não forem paralelas, tá? Se elas forem concorrentes, a gente pode ver que se eu prolongar essa reta de cima e essa reta de baixo, elas vão se cruzar num ponto lá no canto, certo? Então, eu vou obter 8 ângulos que, se eu pegar o conjunto superior e o conjunto inferior, vão ser opostos pelo vértice, vão ter ângulos iguais, né? O A igual a C, o B igual a D, E igual a G, F igual a H. Mas, entre si, esses conjuntos não tem nada a ver. C não tem relação com E, que não tem relação com F, que não tem relação com B, assim por diante. Tá? Então, eu vou ter dois conjuntos de quatro ângulos que não vão ter relação entre si. Beleza? Quando as minhas duas retas são concorrentes como essas aqui. Se elas forem paralelas, já muda a brincadeira. Tá? Então, eu já coloquei de cara aqui nesse desenho que, beleza, agora que as minhas duas retas são paralelas, os meus ângulos vão ser iguais. Os que têm mesma cor são iguais. Então, A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G. D igual a B, assim como H é igual a F, que vai ser igual entre si, certo? Por que isso acaba acontecendo? Porque retas paralelas, gente, elas têm a mesma inclinação entre si, uma inclinação zero entre si, né? E o que acontece? Quando eu pego, por exemplo, a minha transversal sendo aqui o meu dedo, a minha caneta sendo uma dessas paralelas, eu estou basicamente fazendo isso aqui, ó. Estou pegando a minha reta de baixo e subindo ela, certo? Em relação à minha transversal, não vai mudar o ângulo formado, a inclinação entre essas duas retas, certo? Porque paralelas. Eu não estou inclinando a minha reta, estou só arrastando ela. Então os ângulos vão ser os mesmos. Então B vai ser igual a F, A vai ser igual a E, C igual a G, D igual a H, e aí tem todas as relações entre si por serem opostos pelo vértice, certo? Então é um caso importante, um caso interessante de se estudar. E além disso, a gente vai poder classificar esses ângulos, né, de acordo com pares. Tá? Então, uma relação entre pares de ângulos. Então, primeira relação, correspondentes. O que é correspondente? Correspondente é que é semelhante, é parecido, faz o mesmo papel, certo? Então, nesse caso, quem que vão ser os pares correspondentes? O A e o E. Por quê? Porque o A está na região superior da minha paralela e à esquerda da transversal. E o E está na parte superior da paralela de baixo e à esquerda da transversal. D e F é a mesma coisa, C e G é a mesma coisa, D e H, mesma coisa. Né? Vão ocupar posições semelhantes,
nesses conjuntos de ângulos formados, né? Tanto que se eu arrastar esses 4 ângulos A, B, C e D para baixo, eu vou ficar com o A sobre o E, o B sobre o F, o C sobre o G e o D sobre o H, porque eles ocupam posições semelhantes. Por isso, ângulos correspondentes. Segunda classificação são alternos. Tá? Alterno é que troca de lado. Acabou. Troca de lado em relação à transversal. Então, eu tenho ali, primeiro, os internos e os externos. Internos entre as paralelas, externos para fora das minhas paralelas. Nesse caso aqui eu tenho C e E alternos internos. Olha o C e olha o E. O C está à direita da transversal, o E à esquerda. E os dois internos, entre as paralelas. Então, alternos internos, mesma medida também. D e F também são alternos internos, né? Mesma medida. O A e o G, os dois para fora das paralelas, um para a esquerda e um para a direita. Então, alternos externos. B e H, mesma coisa. E a última classificação, colaterais, que também podem ser internos ou externos. Gente, colateral, igual, lateral, lado, então do mesmo lado, lado igual. Nesse caso, eu tenho C e o F do mesmo lado da transversal, à direita, e internos, colaterais internos. G e B, perdão, G e B, também, G e B, isso. G e B são colaterais, estão à direita, externamente. Então, colaterais externos. A e H, mesma coisa. E D, mesma coisa. Então, se você pensa um pouquinho na nomenclatura, faz sentido. Correspondente, correspondente, igual, parecido, semelhante. Mesma posição. Alterno, troca. Colateral, mesmo lado. Interno e externo, dentro e fora. Acabou. Tá? E aí, algumas relações interessantes também que a gente tem que pontuar é que a gente vai ter casos de congruência, certo? Então, entre pares correspondentes e alternos, os ângulos vão ser iguais. Ó, F e D são alternos internos, vão ser iguais. B e F, correspondentes, iguais. Então, vão ter mesma medida. E a gente vai ter suplementaridade, ou seja, vão ser ângulos suplementares, cuja soma dá 180 graus, os colaterais. Ó, o F e o C, colaterais internos. Um é laranja, o outro é verde. Verde e laranja fecham uma semi-volta, né? Uma meia volta. Então fecham 180 graus. G e B, colaterais externos. Mesma coisa, um é verde e um é laranja, os dois vão ter que somar, então, 180 graus. Certo? Então são relações bem legais. Então, quando eu tenho duas retas paralelas, traço uma transversal, formo 8 ângulos no total, só que todos eles vão ter duas medidas. Né? Ou vão ser iguais ou vão ser suplementares. E acabou. Então, aqui resume bem a minha relação. A igual a C, que é igual a E, que é igual a G. B igual a D, igual a F, igual a H. E os de cima são suplementares com os de baixo. A mais B, 180 graus. A mais D, 180. E mais H, 180. E assim por diante. Tá? Então, vamos fazer umas questõezinhas para fixar bem essas ideias. Eu tenho aqui duas retas A e B paralelas entre si, e eu tenho uma reta transversal aqui branca cruzando essas retas paralelas. E eu tenho o ângulo de 120 e eu tenho esse ângulo x. E eu quero saber o valor de x. Gente, ó, esse ângulo é 120, lembra? Correspondentes têm mesma medida. Então, os dois abaixo da paralela, os dois à direita da transversal, 120. 120. Aqui também seria 120, aqui também seria 120, certo? Esse ângulo seria igual a x, esse ângulo seria igual a x, esse também igual a x. Tá? O que é importante saber é que, beleza, aqui é 120, aqui é 120, 120 com x, olha, fecham aqui uma meia volta completa. Então, são suplementares. X mais 120 tem que dar 180 graus. Ou seja, x é 180 menos 120.
x vale, então, 60 graus. Beleza? No geral, vai ser uma coisa mais ou menos assim, que vai pedir as questões, né, envolverem retas paralelas cortadas por uma transversal. Certinho, gente? Bom, parar por aqui, faz aquele break, vai no banheiro e aí volta para a próxima aula. Beleza?